tem uma outra que gerou uma polêmica aí. Muita gente comentando. Aliás, eu peço que o senhor e a senhora possam comentar, menina também. Até os haters, viu? Você que é hater, fica mandando mensagem, comenta aí para ajudar, não é para atrapalhar ninguém, né? Comenta para ajudar, para tirar dúvidas e tal. Tem muito hater aí? Eu tenho um monte. Os caras mas não tô nem aí. Pode falar o que for. Muito obrigado. A gente agradece, né? Inclusive, olha só, é essa história que é um projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas de São Paulo. Ele já foi aprovado e agora só depende do governo do estado, do governador, sancionar. Mas será que todo mundo concorda? Os pais e estudantes falam sobre o impacto dessa medida. Se a lei passar, nada de celular, nem na hora do recreio ou na hora do intervalo, nas escolas públicas e privadas, em todas as escolas. Vai poder usar se for para atividades específicas. E aí? Você concorda? Discorda? Balança a reportagem. Mais atenção na lousa e menos na tela. O celular está a um passo de ser proibido nas escolas de São Paulo. Às vezes o pessoal fica escondendo o celular na aula, eu acho isso muito chato. O projeto de lei que impede que crianças e adolescentes usem eletrônicos nas escolas públicas e privadas foi aprovado e agora só precisa ser sancionado pelo governo do estado. O que os pais e estudantes acham disso? Eu acho ótimo, eu acho sensacional, porque eu acho que o celular ele tira completamente o foco das crianças, além delas ficarem expostas a muitos perigos. Hoje em dia que a gente, mesmo tendo todo o controle, infelizmente a gente não consegue ter esse controle 100%. Eu acho que é legal não deixar o celular na escola, porque é muito chato quando meus amigos estão mexendo no celular e eu fico lá olhando para cima. Nem todo mundo pensa igual a Rafa. A diretora desta escola diz que alguns estudantes chegam a reclamar. Foi uma mudança de cultura, então no início recebemos muitas questionamentos. O porquê? Vai ser divertido, mas eu posso usar para acessar um livro, por exemplo. Então sim, a gente conversou, isso foi uma medida bem pensada. Imagina só uma sala de aula em que o professor tem que lidar daqui da frente com todos os alunos tendo acesso ao celular e muitas vezes usando o aparelho para outras coisas que não sejam o conteúdo do dia. É para evitar situações como esta que esta escola decidiu proibir o uso dentro da sala de aula. Então, eles só podem mexer no aparelho no horário do almoço. Mas, se virar lei, a regra também inclui proibir aquela olhadinha nas redes sociais até na hora do recreio e intervalos. O uso só poderá acontecer se tiver alguma atividade específica que o celular seja necessário. Fora isso, aparelhos em casa ou desligados na mochila. Este psicólogo diz que a simples presença de eletrônicos na sala de aula, mesmo sem serem usados, pode tirar o foco dos alunos. É fundamental que dentro da sala de aula não se use o celular, porque a criança ou adolescente dividirão a atenção. E quando você está aprendendo um conteúdo pedagógico importante, se você divide a atenção, você não absorve o conteúdo. Daniele consegue deixar o filho de 5 anos longe do celular. Ao escolher uma escola para ele, a preocupação era se ele teria acesso ao aparelho por meio de outros alunos. O fato da escola não permitir o uso do celular no ambiente dela, tanto por parte dos alunos quanto dos professores, para a gente foi um dos principais critérios na hora de decidir onde a gente ia matricular ele. Já Elaine tem 3 filhos e o celular faz parte da rotina em casa e na escola. Toda reunião tem uma reclamação que ele está com o celular. Uso de tecnológicos, sempre, toda reunião. Aí a gente tenta explicar para ele tentar utilizar o controle, que assim, eu sei que eles nessa idade não têm, né? Mas para tentar endossar, para ver se ele diminui. E quanto aos tablets fornecidos pela escola?
só para pesquisas em livros online. Aplicativos de vídeos e redes sociais, nem pensar. Isso vai estimular os nossos alunos a conversar mais entre si, conviver de outra forma, de forma mais presencial. E isso é muito importante. Hoje em dia, a gente tem as demandas acadêmicas, mas também os socioemocionais. A convivência é essencial. Se as crianças e adolescentes tiverem uma regulação de horários para o consumo dessas novidades em redes sociais, elas terão mais espaço para um aprendizado saudável, que vem da convivência. A tecnologia ajuda na educação se usada corretamente, mas dentro da maioria das salas de aula, a boa e velha escrita à mão nunca sai de moda. Eu tenho plena convicção de que enquanto não houverem estudos, pesquisas, leis, regulamentação, tornando aquilo um ambiente seguro, a gente vai tentar segurar o máximo que a gente pode. Como é difícil segurar o celular e impedir que eles utilizem, né? Eu tenho 2 filhos menores, um de 11 vai fazer 12, um de 5 vai fazer 6. Não é fácil, os 2 estão na escola. E aí a pergunta, comandante, você é a favor ou é contra? Eu sou contra uma lei que estabeleça essa proibição, William Leite. Realmente é delicado o tema é polêmico. Eu vejo, obviamente, que é contraproducente as crianças ficarem em sala de aula, por exemplo, nas redes sociais, aí nos aplicativos de conversa, eu acho inadequado isso. Agora, tirar o celular de forma tão, vamos dizer, radical dessa maneira, eu vejo como o contrário, até porque o celular hoje é utilizado para poder fazer pesquisa, checar uma estatística, verificar uma informação no Brasil e no mundo. Então, eu acho ruim. Acho que poderia ser feito um pacto do professor com os alunos com relação, olha, agora nós vamos falar, guarda o celular, agora é hora de pesquisa, você pode usar o celular. Haveria respeito ou não? Oi? Haveria o respeito? Eu acho que seria um processo de cultura nesse sentido aí. Não haveria respeito imediato, não, porque as pessoas hoje estão muito indisciplinadas com relação a isso. Agora, ter uma lei dessa maneira que está sendo proposta para poder proibir, eu acho um exagero. Cardinale. Não, eu não sou a favor de tirar o celular das crianças. Eu sou a favor de arrancar o celular das mãos das crianças. Isso só acontece hoje porque nós temos uma geração de pais folgados. É muito mais fácil dar celular e tablet na mão da criança do que ler um livro. São aqueles pais que preferem dar o eletrônico para terem os seus momentos de paz. Porque aí a criança fica horas e horas consumindo verdadeiros absurdos nas redes sociais e na internet, os pais não estão nem aí. E mais um detalhe, o comandante falou, faz um pacto, o professor faz um pacto com o aluno. O aluno dá tapa na cara do professor, o senhor acha que ele vai respeitar pacto de entregar celular? Olha o que está acontecendo dentro das escolas. Os alunos levam o celular para gravar brigas e divulgar nas redes sociais. Tem que proibir sim. Escola é para estudar e tem que estudar no livro físico e na lousa com giz. Não, mas você não acha que é generalizar? Não é generalizar, é uma realidade. Não pode generalizar. Dá tapa na cara e nós mostramos aqui nesse telejornal, bem, mas gente, não é... pelo amor de Deus, o que está acontecendo nas escolas. Ou vamos salvar as escolas hoje ou joga a toalha. É a minoria que faz isso. Jamais a Não maioria. É a minoria, tem escola que perdeu o controle. É diretor sendo ameaçado por aluno, gente. Pelo amor de Deus. Então, comandante, tem que ter uma contra a lei, você é a favor da lei. Para valorizar a educação. Você é a favor da lei, então? Totalmente a favor. Você tem filho? Não interessa, eu tô dando a minha opinião aqui. Eu não tenho que ter filho para dar a minha opinião. Eu só me perguntei. Você dá a sua opinião sobre o crime organizado. Você é do crime organizado? Não é. Calma. Não tem que ter. Você tá muito... É uma análise e pesquisas mundiais já mostraram. Escolas onde alunos usam celulares, eles aprendem menos. Eu também concordo com você. É que você tá tudo com tanta veemência, com tanta vontade, que eu falei, não, peraí, que tá... Né? Tem que ser direto ao assunto. Eu valorizo a educação e me preocupo com o que acontece dentro das escolas. Muito bem, concordo em tem que se preocupar mesmo. É, aliás, uma opinião importante do senhor e da senhora através das redes sociais. Fique à vontade. 7h39.